Quando vier, porém, o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos diante da Tua palavra. E a Tua palavra é a verdade. Se o Senhor não falar conosco, Senhor, a gente não vai entender, a gente não vai compreender. Se o Senhor não abrir a nossa mente, Senhor, para entendermos a Tua palavra, Senhor, vai ser difícil. Por isso te pedimos a Tua ajuda, a Tua operação sobrenatural no nosso meio nesta noite, falando aos nossos corações e abrindo as nossas mentes para a Tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Faz isso, Senhor, para a glória do Teu nome. Eu quero falar nessa noite com vocês sobre o espírito da verdade contra a mentira do mundo. O espírito da verdade contra a mentira do mundo. Porque o texto está dizendo aqui, mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele espírito da verdade. Jesus, acho muito interessante. No capítulo de número 15, ele falou duas verdades para nós dentro desse capítulo aqui. Que o Pai amava a ele e que Jesus amava os seus discípulos. Jesus disse isso. Ele deixou algumas verdades aqui dentro do capítulo de número 15 para nós, que são fundamentais para a nossa vida. Que o Pai amava ele, Jesus está falando que o Pai o amava, e que ele, Jesus, amava os seus discípulos. Lembra? Ele está vindo conversando com os seus discípulos, ele está indo para o Getsemane, ele vai ser preso daqui a pouco, poucas horas daqui a pouco. Ele está numa conversa, a gente está conversando nessa caminhada aqui, há um bom tempo, essa caminhada está rendendo aqui para nós, hein? Então ele está indo, tá? Deixa eu contar para vocês, a última semana começa lá no capítulo 10. Nós temos 11 capítulos, quase que falando dessa última semana de Jesus. No Evangelho de João, 11 capítulos fala da última semana de Jesus. É tão importante isso daqui, porque João, ele pega essa última semana e ele escreve demais aqui esse capítulo. Ele vai mostrando essa última semana que eles estão com os discípulos. E aqui ele está vindo conversando. Então, nessa conversa, ele fala duas coisas. Que o Pai amava ele e que Jesus amava os seus discípulos. Depois ele falou que eles deveriam permanecer no seu amor. Olha só. Então, irmãos, só quem tem consciência no amor incondicional de Deus e permanece neste amor pode suportar o ódio do mundo que é contra nós. E ele começa a dizer o seguinte: eu vou partir e o mundo vai odiar vocês. Sabe por quê? Porque ele me odeia. O mundo me odeia e eu vou embora. E o mundo vai odiar vocês. E eu acho interessante que Jesus, você sabe que ele é uma pessoa que ele nunca vai ser julgado no Procon, né? Você sabe que Jesus nunca vai para o Procon, né, irmãos? Porque ele nunca vendeu um produto falsificado. O produto que Jesus veio dar para nós, veio oferecer para nós, é um produto sem defeito e não é falsificado. Jesus não tem esse problema. Ele nunca vai ser julgado pelo Procon. Ninguém nunca vai levá-lo para o Procon. Porque Jesus, irmãos, ele não vendeu para nós um produto equivocado. Ele nunca. A Bíblia diz então que o mundo jaz no maligno. E que o maligno é o pai da fake news. Faz parte de quem? Do diabo. Essa questão que nós estamos falando de tanto fake news aí na internet, fake news e todo mundo, né? Faz CPI, faz um monte de coisa e fake news. Bom, quem fez fake news desde o princípio é o diabo. Quem é o pai da mentira? O diabo. Se tem alguém que é mentiroso, que faz parte da mentira, é o diabo. E se você, por acaso, é uma pessoa mentirosa,
que tem o hábito de mentir, mente para pai, mente para mãe, mente para mulher, mente para o marido, mente para o patrão, mente para professor, mente para quem? Qualquer pessoa. Irmão, você está fazendo parte do... Você é filho do diabo. O sangue de Jesus tem poder. Mentira não faz parte da nossa vida. Não pode. Ele é especialista em inventar mentiras. Você quer ver, irmãos? Nós viemos aí de uma pandemia, irmão. Nós viemos de que assolou o mundo inteiro. Quantas mentiras foram feitas, foram levantadas, foram produzidas? Quantas mentiras? Quantas mentiras a gente chega hoje, a gente ouve hoje na televisão? O maior propagador de mentira que nós temos hoje é a televisão. Esse maldito canal que você assiste. É a televisão, é a Rede Globo, é a Bandeirantes, é a Rede TV, é um monte de coisa, irmão. Quanto de mentira nós estamos hoje assimilando? Nós estamos ouvindo. Aliás, que nós fomos condicionados ao longo de toda a nossa existência, até o dia de hoje. Eu quero que você pense nisso. Quantas horas você fica na frente de uma televisão ouvindo um monte de mentiras? Um monte de mentiras. Você recebe toda essa carga de informação, essa carga de mentira que está lá aí na televisão. E você é formado nisso. E você absorve isso. E você acredita nisso. Incrível. Nós éramos assim. Mas graças a Deus, Jesus está libertando muita gente, irmão. Eu converso com muita gente e fala para mim assim, pastor, não tem mais canal aberto na minha casa. Eu falei, glória a Deus. Não tem canal aberto. Eu já faz mais de 5 anos, que eu não sei nem o que é isso, essa praga de canal aberto. Se a Globo depender de mim para assistir jogo, está perdida. Eu vou ficar sem assistir. Tem mais. Canal aberto. Acabou. Irmão, monte de mentiras. Está aí. E a gente está todo dia aceitando, todo dia recebendo informações. E nós estamos acostumados com isso daqui. Porque os filhos lá, que estão lá, os homens que estão lá, só falam mentira. Esse mundo, irmãos, foi entregue pelos nossos pais, nossos primeiros pais, Adão e Eva, para o diabo. Tanto é que ele disse para Jesus, lembra na tentação? Tudo isso eu vou te dar. Ele levou ele no alto monte e disse o seguinte, tudo isso eu vou te dar. Se prostrado me adorares. Mentiroso. Mentiroso. Mas nossos pais transferiram para ele. Hoje ele é o príncipe deste mundo. Ele queria dar para Jesus. Olha só. Tudo. Eu te dou se você me prostrado me adorar. Irmãos, quem dá crédito ao diabo se alimenta dele. A serpente como maldição, e eu acho interessante, que quando você vê lá no princípio, quando houve a maldição para a mulher, houve a maldição para o homem depois da queda, ele virou para a serpente e falou o seguinte, você vai se arrastar e você vai comer pó. Todo mundo que se alimenta de pó, todo mundo que se alimenta de miséria, todo mundo que se alimenta, está fazendo igual o diabo. Porque tem gente que gosta de tragédia, tem gente que gosta de miséria, tem gente que gosta de, irmãos, coisas que são rasteiras, pequenas. Você está se alimentando disso, gosta de fofoca, gosta da desgraça da vida dos outros, gosta de saber da vida dos outros, gosta de saber um monte de coisa. Só vive de miséria. E ele falou para o diabo, você vai se alimentar disso, da miséria desse mundo. Você vai comer pó na terra. E tem gente que é assim, gosta dessa miséria, gosta de saber da vida dos outros, gosta de saber fofoca, gosta de estar metido com esse negócio. Só come isso, só se alimenta disso. Não vê a hora de ver um maldito de um Datena, não vê a hora de ver um bate, não vê a hora de, pelo amor de Deus, e fica horas lá, ouvindo um monte de porcariada. É violência daqui, violência dali, e só fazendo de miséria, e só criticando, e só descendo a lenha, desce a lenha em governo, desce a lenha na polícia, desce a lenha em todo mundo.
E você vai se alimentando dessas coisas. Que negócio é esse hoje, irmão? Nós estamos vivendo uma sociedade assim. Porque os filhos do diabo, eles gostam de lançar mentira para a gente. Transmitem isso para nós. E as pessoas gostam desse tipo de coisa. Irmãos, só tem uma coisa. Jesus falou para nós aqui, ó, que ele vai enviar quem? O Consolador. Ó, um outro Consolador, que é o Alos, que é o Paracleto. Ele vai enviar o Consolador para nós. E ele fala que esse Consolador que ele vai enviar é o Espírito da verdade. Sabe por que o mundo odeia Jesus? Porque ele é da verdade. E sabe por que o mundo odeia a gente? Porque o Espírito da verdade está dentro de nós. E ele se opõe à mentira do mundo. Tem o Espírito da verdade dentro da gente. O Espírito Santo que está dentro de nós, que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito da verdade, que se opõe à nossa vida, irmão, à nossa carne. De vez em quando há uma guerra dentro de nós. Porque a nossa carne quer mentir, a nossa carne quer fraudar, a nossa carne quer fazer coisa errada, mas o Espírito da verdade está dentro da gente. Então tem uma guerra na nossa alma. Por isso que eu cantei esse hino hoje aqui, se tu me almas, ó, por que te abates? Tem uma guerra dentro da gente. Porque a nossa carne quer fazer uma coisa e o Espírito que está dentro de nós, que é o Espírito da verdade, quer fazer uma outra coisa. Então tem uma guerra dentro da gente. Aí a gente não consegue dormir à noite. A gente não tem paz. É uma pessoa desassossegada. Não tem tranquilidade na sua alma. Mas o Espírito da verdade, Deus vai enviar para nós, meus queridos irmãos. Eu acho interessante, irmãos, essa cultura, você sabe que no início da igreja, Atos capítulo 5, põe aí, por favor. Atos 5, olha, no princípio da igreja, Satanás quis colocar o dedo lá, da mentira dentro da igreja. Isso é uma coisa que tem que ser erradicado dentro da igreja. Olha, Atos capítulo 5, versos de 1 a 3. Olha o que diz a palavra de Deus. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Olha lá. Então eles tinham um bem e eles venderam esse bem. Mas, ó, volta para o verso 1. Eles venderam a propriedade. Seguinte, a igreja está crescendo, a igreja está surgindo, e aí havia muitos pobres. Era a igreja que precisava de muitos recursos, principalmente para ajudar os crentes de Jerusalém. Que os crentes de Jerusalém não era pobre, eram paupérrimos. Estavam passando uma necessidade extrema. E houve, uma comoção na igreja, e esse casal resolveu vender a sua propriedade. Que legal, né? Que coração aberto, para vender um bem, para vender a sua propriedade. Aí o texto diz, mas, olha o verso 2. Mas, poxa vida, estava indo legal no verso 1. Aí veio o verso 2. Em acordo com sua mulher, o Ananias, reteve parte do preço. E levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Eles fizeram um conchavo entre os dois, o marido e a mulher em casa. Fazer o seguinte, a gente vendeu a propriedade, mas vamos falar lá na igreja que a gente vendeu por menos. E vamos ficar com uma parte para nós aqui de segurança. Para que a gente vai dar tanto na igreja? Para que nós vamos dar tanto na igreja? Eu não sei o que eles vão fazer com o nosso dinheiro. Opa! Você sabe que isso aqui é a mentalidade de muita gente hoje dentro da própria igreja? Nós estamos pregando a palavra de Deus está liberada para nós aqui, Deus tem aberto a palavra de Deus para nós, a gente tem sido abençoado nesse lugar, mas você sabe que de vez em quando o diabo coloca no coração de alguém, ou do próprio casal, ou da própria família, só que começou a igreja, hein? Isso é o início da igreja. Olha só. Aí eles retiveram. Em primeiro lugar, eles não tinham obrigação de vender, tá bom, gente? Ninguém chegou para ele, nenhum apóstolo chegou para ele e falou o seguinte, gente, saiam vendendo seus imóveis. Não, foi uma liberalidade deles.
Foi uma liberdade deles quererem vender a sua propriedade e dar para a igreja. Se eles não quisessem vender, esse texto não estava escrito para nós. Mas como eles resolveram vender, aí a hora que eles foram dar a oferta na igreja, do bem que eles venderam, eles enconchavam, ele e a mulher, lá em casa, deram uma parte, e chegou lá e depositou nos pés dos apóstolos. Olha o verso de número 3. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração? Opa! Para que mentisses ao Espírito Santo. Mas eles não depositaram nos pés dos apóstolos? Mas quem era o dono da igreja? Irmão, nós estamos aqui trabalhando com vocês, nós estamos administrando, mas tem um dono da igreja aqui hoje. É o Espírito Santo que está acima de mim, está acima do pastor Brunelli, está acima dos pastores, está acima de qualquer pastor. Tem o Espírito Santo que está dirigindo a igreja, irmão. E o dia que a gente não fizer alguma coisa que não está correto com o que o Espírito Santo acha que está certo, ele traz a baila, ele traz à luz aquilo que está errado. Olha o que ele... Para que mentisses ao espírito da mentira, entrou no coração deles. Foi Satanás que fez isso aí, ó. Para que retivesses, reservando parte do valor do campo. Veja só, irmãos. Veja o que está acontecendo. Vamos para o outro texto? Atos 3, 13, 6 a 12. Atos 13, 6 a 12. Eu quero mostrar para vocês essa questão da mentira. Quero bater nessa tecla. Porque o mundo hoje está dominado por essa maldita dessa mentira. Hoje nós estamos condicionados a isso. Ó, havendo atravessado toda a ilha, presta atenção nesse texto aqui. Até Pafos encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar Jesus. Olha o que diz aqui. Paulo então está indo para a ilha de Chipre. Paulo está indo para a ilha de Chipre. Aí ele atravessou a ilha, ele foi para uma cidade chamada Pafos. A palavra Pafos, ela significa engano. Olha só. Continua. O qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Olha lá, o procônsul querendo ouvir a palavra de Deus. Vai para o verso 8. Pode ir, vamos até o 12. Mas opunha-se Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Olha lá, ele não estava querendo deixar o homem ouvir o Barnabé e o Saulo pregar a palavra de Deus. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos no mágico, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessará de perverter os retos caminhos do Senhor? 11. Pois agora, aí está sobre ti a mão do Senhor. Você vai ficar cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Olha que coisa. Verso de número 12. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Escuta aqui. Ele está numa cidade, que o nome da cidade chama-se Engano. E tem um cara que está sendo usado pelo diabo, pelo engano, para afastar os homens de Deus de pregar o evangelho para o procônsul. E é o que está acontecendo no mundo hoje. O diabo está usando pessoas, está usando meios para enganar a gente, para que a gente não preste atenção na palavra de Deus, que a gente não acredite na palavra de Deus, porque ele sabe
que se a palavra de Deus tiver livre curso na minha vida e na sua vida, ela vai causar uma revolução, uma transformação, uma mudança extraordinária na vida das pessoas. Ele sabe disso daqui. E o que ele puder fazer para você e puder fazer para mim, para arrancar a gente de ouvir a palavra de Deus, de prestar atenção na palavra de Deus, de meditar na palavra de Deus, irmão, ele vai fazer isso daqui. Ele vai fazer isso. Cabe a nós termos o discernimento do Espírito Santo. Para a gente saber que a gente está perdendo muito tempo com essa porcaria. Está perdendo muito tempo com esse negócio. Está perdendo muito tempo que isso aí não leva a nada. Que isso não edifica a nossa vida. Tem muita coisa hoje em dia. Vamos ler um texto no Antigo Testamento? Quer ver? Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 22. Coloca na tela para mim, por favor. Olha o espírito do erro. O espírito da mentira. Vamos dar uma olhadinha aqui agora. Olha esse texto da palavra de Deus. Eu já vou entrar no versículo, tá? No 26. Mas eu tenho que dar essa introdução aqui para vocês verem como ele está trabalhando. Como o diabo ele é astuto. Como ele está trabalhando no mundo que a gente está vivendo hoje. Olha o que diz esse texto da palavra de Deus aqui para nós. Esse texto é extraordinário. Olha só. 3 anos se passaram sem haver guerra entre a Síria e Israel. Deixa eu explicar para vocês. Houve um acordo lá no passado entre Jacó e Labão. Jacó e o seu tio, o Labão. Então é o seguinte, no futuro, ninguém vai daqui para lá e ninguém de lá vem para cá, tá bom? A terra nossa aqui você não entra e na minha terra você não entra. Síria é do Labão, do tio, e aqui Israel é de Jacó. Houve um acordo. 3 anos se passaram sem haver guerra entre a Síria e Israel. Porque houve um acordo entre o tio, lá no passado, entre o tio e o sobrinho, para nenhum invadir a sua terra. Tá? Isso aqui está na Bíblia aí. Eu não vou ter tempo de mostrar para vocês isso. Mas diz o texto da palavra de Deus, continua aí no verso de número 2. Aí diz assim, porém, no 3º ano, desceu Josafá, rei de Judá, para avistar-se com o rei de Israel. O que aconteceu? O Josafá, que estava aqui embaixo, que era rei de Judá, ele desceu para avistar-se com o rei de Israel. Com Acabe. Vamos dar uma olhadinha. Continua. Veja só. Ele vai fazer um negócio com o rei de Israel. Disse o rei de Israel aos seus servos: não sabeis vós que Ramote Gileade é nossa, e nós hesitamos em tomá-la das mãos do rei da Síria? Ó, que o rei de Israel falou para o rei Josafá. O rei Josafá era um rei que servia a Deus. Tá certo? O rei aqui, agora, de Israel, é um rei totalmente idólatra. Mas ele está pedindo para Josafá estar com ele para fazer uma guerra, para conquistar essa cidade. Ramote Gileade é nossa. E nós hesitamos em tomá-la das mãos dos reis da Síria. Vem e ajunta comigo. Faz um negócio comigo. Vamos fazer uma aliança nós dois. E nós vamos guerrear contra a Síria. Vai para o verso 3. Disse o rei de Israel ao seu servo. 4. Então perguntou a Josafá: você vai comigo a peleja a Ramote Gileade? Respondeu Josafá ao rei de Israel: serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos com os teus cavalos. Ele nem consultou o Senhor. O Josafá nem falou com Deus. Ele era crente, mas ele foi fazer um negócio com o rei de Israel, ele nem falou com Deus. Deus, me junto a esse camarada nessa guerra para ir pelejar contra a Síria. Eu vou fazer um negócio com os ímpios. Eu vou fazer um negócio, mas você não pergunta para Deus? Você não conversa com ele? Aí o Josafá, você pode ver, ele não faz oração nenhuma. Ele não conversa com Deus, mas ele dá a palavra dele. Ele fala o seguinte, eu vou com você, eu serei como tu és,
o meu povo como o teu povo, os meus cavalos com os teus cavalos. Verso 5 agora. Olha só. Aí, irmão, caiu em si. Depois que ele deu a palavra, aí ele caiu em si. Caramba, não consultei a Deus. E agora? Então vamos ao seguinte. Disse mais Josafá, o rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. Vamos para o 6. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, cerca de 400 homens, e lhes disse: irei à peleja contra Ramote de Gileade. Olha lá, ele chama os profetas. Então o rei tinha 400 profetas. Parece que quem governava, né, os profetas era o rei. Era o Estado comandando os profetas. Dá uma olhadinha aqui, ó. O Estado comandando os profetas. Vê lá. Então o rei ajuntou os profetas, cerca de 400 homens, e lhe disse: eu vou à peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? Aí os profetas, o que foi que eles falaram? Sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Caramba, que palavra, hein? Vai para o verso 7 agora. Aí o verso 7, olha o que o Josafá falou. Escuta aqui. O Josafá, que era crente, fez a pergunta: não há aqui ainda algum profeta do Senhor que não fala mentira para a gente consultar? Ué, tem profeta que fala mentira? Achei, é só você ligar aí a internet. Só você abrir o YouTube. É só você, irmão. Vai lá, vocês gostam? Do jeito que vocês gostam de ver, né? Tem um monte de gente falando um monte de mentira aí. O Josafá está falando isso daqui. Por acaso não tem ninguém aqui que fale a verdade? Os 400 profetas eram do Estado. Eram dominados pelo rei de Israel. O Josafá, que é crente, falou o seguinte: Ô rei, não tem nenhum profeta do Senhor aqui não, que fale a verdade aqui? Escuta, não tem ninguém aqui? Aí vai continuar, verso 8. Respondeu o rei de Israel a Josafá: olha, há um profeta do Senhor ainda. Ué, os outros não eram profeta do Senhor, né? Eles eram profetas do Estado, do rei. Vocês viram? Eles comiam na mesa do rei. Eles eram alimentados pelo rei, pelo qual se pode consultar o Senhor. Porém, o rei falando: eu o aborreço. Sabe por quê? Porque ele nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. Ele nunca fala bem de mim na profecia dele. Ele nunca fala coisa boa para mim. Ele só profetiza coisa ruim para mim. É lógico, o cara desviado, como é que ele vai profetizar uma coisa boa para o desviado? Este é Micaías, filho de Imlá. Disse Josafá: não fale o rei assim a respeito do profeta. Não fale. Jesus, filho de José e Maria, me ajuda aqui agora. Não faz esse negócio aqui. Aí, obrigado, senhor. Me ajuda aqui nesse negócio. Deu um negócio aqui no computador que eu não sabia o que era, irmão. Vamos lá, verso de número 9. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: traze-me depressa Micaías, filho de Imlá. Traz ele aqui, vai pro 10. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, numa eira à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam diante deles. Foi uma profetada tremenda, tá vendo aí, irmão? Sabe aquele negócio de profetada? Reunião de profetas, você vê na internet, né? Olha a reunião de profetas, profeta daqui, e um profetiza dali, outro profetiza daqui, profetiza dali. Eu me recordo, irmãos, de um congresso que nós tivemos numa congregação nossa. Eu tenho que contar porque isso aqui vocês não ouviram. E num colégio, irmão, aquele culto tremendo. Irmão, o pregador sentado. Ia pregar, veio de fora, nem sei quem era o camarada que ia pregar aquele dia. Irmãos, e aquele mover sobrenatural, os crentes aí, pentecostal, penteca, né, Sérgio? Tudo pulando, voando, os caras profetizando, as meninas profetizando, moços profetizando, aquela bagunça, os jovens cantavam, e já não conseguia cantar, e todo mundo profetizando, e rodando para lá, rodando para cá, rodando para cá. Um grupo, irmão, e tinha um grupo que profetizava, falava em línguas, ia para lá e para cá, abraçava, falava em línguas. Não, perturbando o culto já.
Mas os crentes achando que aquilo era de Deus, né? O pregador quietinho aqui, não dava nem ele não falava nada, não dava um glória a Deus, não dava aleluia. A hora que ele levantou, ele foi orar, falou, antes de eu orar, eu quero fazer uma oração aqui. Eu repreendo em nome de Jesus. Gente, a garotada que estava profetizando tudo caiu endemoniado. O demônio pegou todos eles. Eles estavam sendo usados pelo demônio para atrapalhar o culto. Não, pastor, isso não acontece. Como não acontece, irmão? Nos meios dos penteca, isso acontece. O Sérgio que diz, né? Penteca. Irmão, essas reuniões, você tem que tomar muito cuidado, irmão. Eu já participei de organizar esse tipo de evento, de vigílias a noite inteira, que era para o cara cantar e para arrancar dinheiro. Cantar e arrancar dinheiro. E o povo glorificando a Deus. Estou falando que Deus... Irmãos, mas eu vejo, irmãos, e o povo gosta desse negócio, não gosta? E o povo gosta. Meu Deus. Mas vamos continuar aqui. A profetada estava tomando conta, ó, e os profetas profetizavam diante dele. Vamos para o verso 11. Olha o que o 11 diz. Aí Zedequias, filho de Kenaana, fez para si um chifre de ferro e disse, assim diz o Senhor, com este escornearás os sírios até todos consumir. Eles vão ser derrotados, os sírios. Ó, o camarada levantou e trouxe outra palavra. A gente vai ter vitória. Diante de toda aquela manifestação, eles saíram dali, vamos ter vitória, vamos ter vitória, vamos ter vitória. Ó, o verso 12. Todos os profetas profetizaram assim, dizendo, sobe a Ramote Gileade, e o Senhor vai triunfar. Vocês vão triunfar, tanto o rei de Israel, quanto o rei Josafá, porque o Senhor entregará nas mãos do rei. Pode subir. E eles estão falando que pode subir. Verso 13. O mensageiro, olha agora o que aconteceu, que foi chamar a Micaías, profeta do Senhor, falou para ele o seguinte, ô Micaías, deixa eu falar um negócio para você. O sindicato está falando um negócio. Como é que você vai falar um negócio diferente daquilo que o sindicato está falando? Ó, eis que os profetas, as palavras dos profetas, a uma voz, todos eles 400, predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles e fala o que é bom. Ó, o sindicato se levantou e falou, não chega lá e não fala coisa diferente daquilo que a gente está falando. Rapaz, você não vai contra a gente, vai. Não fala a verdade, fala aquilo que é bom. Fala que o rei quer ouvir. Presta atenção e fala que o rei quer ouvir. Nós estamos falando que vai dar tudo certo. Não chega lá e falando que vai dar tudo errado. Não traz uma palavra diferente. Vamos lá. Olha o verso 14. Respondeu Micaías, tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso eu falarei. Eu vou falar. Pode ficar tranquilo. Vocês ficam despreocupados. O que Deus falar para mim, eu vou falar para vocês. Olha o verso número 15 agora. Olha o Micaías agora. Então, vindo ele ao rei, ele lhe perguntou, Micaías, nós iremos a Ramote Gileade, a peleja, ou deixaremos de ir? Ele lhe respondeu, sobe e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. O que foi que ele falou? A mesma coisa que os 400 profetas falaram. Só que com uma diferença. Ele está falando com ironia. Ele vem um tom irônico, de uma forma irônica, falando o que os caras falaram. Olha o verso de número 16. Veja só. O rei lhe disse, quantas vezes eu te conjurarei que não me fale senão a verdade em nome do Senhor. Ele sentiu que ele estava falando com ironia. Ué, os caras estão falando para o senhor aí que é para subir, que o senhor vai ter vitória. Então tá bom. O senhor quer ouvir isso? Sobe, o senhor vai ter vitória. É isso que o senhor quer ouvir? É isso que você quer aqui que eu profetize para vocês que vão receber bênção? Que a vida vai ser bênção, que você vai ganhar carro, que você vai ganhar, né? Que Deus vai abrir a porta, vai dar um emprego extraordinário para você, vai dar um carro novo para você, vai dar bênção. Você quer ouvir?
Ah, então tá bom, eu vou falar isso para ele, se você quer ouvir. Só que vai ser irônico da minha parte. Porque todo mundo fala, você gosta de ouvir isso, né? O povo gosta disso, você sabia? O povo gosta disso. O povo gosta disso. Vamos para o verso de número 17. Então disse ele, vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. Disse o Senhor, estes não têm dono, tome cada um em paz para a sua casa. Olha o verso 18. Então o rei de Israel disse a Josafá, Josafá, eu não te disse que esse cara é um estraga-prazer? Olha lá, não te disse que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mal. Eu não falei para você que não desmancha prazer? Nós estamos aqui, né, tudo alegre, pensando que a gente vai ter uma vitória, e esse cara está falando, olha o verso 19 aqui agora que ele fala. Micaías prosseguiu, ouve, pois, a palavra do Senhor. Olha aqui agora o que o Micaías fala. Olha que tremendo isso aqui. Eu vi o Senhor assentado no seu trono. E todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Que cena maravilhosa que ele viu aqui agora da parte de Deus. Olha o que ele está falando aqui. Ele começa a glorificar Deus. Então ele está diante do rei e agora Deus toma ele e ele começa a falar. E ele começa a falar a visão que ele está tendo de Deus. Eu vi o Senhor assentado no céu. Aqui ele está falando verdade. Na boca dele agora está saindo uma palavra verdadeira. Vi o Senhor assentado no seu trono, todo o exército do céu estava junto a ele, os anjos, as miríades de anjos, à sua direita e à sua esquerda. Vamos para o verso 20. Perguntou o Senhor, quem enganará Acabe, para que suba e caia em Ramote Gileade? Um dizia desta maneira e o outro de outra. Olha o verso 21 agora. Então, não, quero que vocês leiam. Não é possível, olha aqui agora. Eu quero que vocês leiam esse verso, não deixa eu ler não, porque eu não quero fazer parte desse negócio. Leiam esse texto aí. 1, 2, 3. Então saiu o Espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor, com que? Um espírito se apresentou diante de Deus, eu vou enganar ele. Tudo bem, pode ir. Está permitido. Pode enganar. Eles gostam de ser enganados? Eles gostam de ser enganados? Então, Deus permite que a gente seja enganado. Porque você gosta de ser enganado? Pode ver. Você gosta de ser enganado. Quem gosta de ser enganado sempre vai ser enganado. Deus vai permitir. É uma permissividade de Deus. Tem homens que gostam de enganar. Gente, surgiu aqui uma grande oportunidade de eu ganhar um grande dinheiro nesse negócio. Aí você entra de cabeça naquele negócio. Dinheiro fácil. Investimento fácil. Oportunidade fácil. É a mesma coisa, né? O cara traz para você para comprar um celular, o celular custa 5 mil. Cara, compra aqui, R$500. Que facilidade. R$500. Nunca surgiu um negócio desse aqui. É de Deus esse negócio. É Deus mandando esse cara aqui. Não, trouxe o cara que roubou o negócio para te trazer um negócio para você comprar um negócio que é roubado. Mas sabe por quê? Porque você gosta de levar vantagem em tudo. A gente gosta de levar vantagem. A gente quer ter dinheiro rápido, a gente quer ter fortuna rápida, a gente quer ter vitória sobre as coisas. A gente acha que todas as portas que abrem para a gente, é Deus que está abrindo portas. Deus abre, viu? Mas abre as portas do engano para a gente. Porque nós gostamos de ser enganados. Aprenda uma coisa na vida. Aprenda uma coisa na vida. Nem tudo é fácil na nossa vida, não. E quando as coisas vierem fáceis, irmãos, precisamos orar se é de Deus. Cara, apareceu, rapaz, um príncipe encantado. Cara de olhos verdes, tal, com carrão, parou na nossa cara. Mas é o cara que vai te tirar da igreja. É o cara que vai te levar para a ruína, às vezes.
Apareceu uma oportunidade extraordinária para mim. Essa oportunidade, será que é Deus que está abrindo essa porta para você? Precisa orar muito, peça perdão, peça a direção de Deus, peça a prova de Deus, fale com Deus para Deus te dar um sinal, se aquilo é verdade ou se não é verdade. Porque nós gostamos de facilidade e nós achamos que toda facilidade vem de Deus. Nós crentes temos esse negócio. Nós temos que tomar esse cuidado na vida. Quantas presepadas a gente já entrou na vida, irmão? Pirâmide. Meu Deus, uma época que a gente, era pirâmide para lá, pirâmide para cá, e leva vamos levar o Marco lá porque eu vou ganhar dinheiro, e eu vou levar todo mundo e vamos ganhar dinheiro. Não. Cadê? Todo mundo que crê. E os crentes gostam desse negócio, né, irmão? O povo para ser enganado. Nunca vi igual, irmãos. Engano, mentira. Olha o que está dizendo a palavra de Deus. Olha o verso de número 22. Respondeu ele: sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor, olha o que o Senhor disse: tu enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze desse jeito. Sabe por quê? Porque eles gostam de ser enganados. Para quem gosta de ser enganado, até um espírito sai da parte do Senhor para enganar a gente. Gosta de ser enganado, você gosta. Você tem prazer de ser enganado. Você quer tudo fácil na vida? Tem gente que gosta, irmão. Você quer ver que você gosta de ser enganado? É o tanto de televisão que você assiste. Gosta de ser enganado. Gosta, acredita. Acredita em tudo que ouve. Gosta de ser enganado. Aí a gente vai conversar com as pessoas, meu Deus, cara, como é ser enganado? A juventude hoje, a garotada hoje, acredita mais num professor, um bendito de um professor lá, comunista lá na escola, do que no seu pai, na sua mãe, no seu pastor, no seu professor, no seu líder da igreja. Acredita mais nesses caras. Gosta de ser enganado. Depois vai aprender na vida, vai sofrer na vida. Mas gosta. Você vai conversar com a garotada hoje? É um absurdo. Você conversa com os jovens hoje, eles estão doutrinados na mentira. E para você arrancar esse negócio da verdade, a mentira do coração deles? Porque eles gostam de ser enganados. Aí, ó. Deus, não se escandalize não, viu, irmão? Não se escandalize não, viu? Deus permite essas coisas na vida das pessoas, tá? Sinais. Irmãos, tem gente que gosta. Sinais de uma vida espiritual saudável. Daquela pessoa que não pode ser enganada. Irmãos, é que nem eu estou dizendo para você, eu estava dizendo até quinta-feira aqui, irmão. Deixe de assistir essas porcarias na televisão. Deixe de assistir jornal. Deixe de assistir novela. Deixe de assistir um monte de porcaria. Pastor, se eu não fizer isso, o que eu vou fazer dentro de casa? Eu vou ficar um doido. Como é que eu vou ocupar meu tempo se eu não assistir essas porcarias? Irmão, vai ler a Bíblia. Vai orar, irmãos. Irmão, vai ler a Bíblia. Vai ver passarinho, irmãos. Vai olhar para as plantas. Vai fazer o que você quiser, irmão. Vai ver coisa, vai fazer uma caminhada, vai fazer qualquer outra coisa. Mas para de ver essa porcariada aí na televisão. Só enche de mentira a sua vida, irmão. Quem se afunda no sofá, se afunda na vida. Quem se afunda no sofá, se afunda na vida, irmãos. Segundo Tessalonicenses, só para terminar, essa questão de mentira. Quer ver? Segundo Tessalonicenses, capítulo número 2, 7 a 12. Rapidinho. Fica tranquilo que eu não vou demorar muito não. Se der o horário ali, eu paro. Segundo Tessalonicenses 7 a 2. Com efeito, o mistério da equidade já opera. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. O corpo de Cristo, a igreja. Quem é que detém o mistério da equidade que ele não está tomando conta nesse mundo aqui? Nós ouvimos ontem até o nosso deputado federal falando ontem lá. A igreja. A igreja tem sido uma opositora para o mal não se instalar nesse mundo. A igreja que tem orado. Os irmãos têm buscado a Deus. Não é só a gente que ora, não. Um monte de gente nesse mundo inteiro está orando para que, a justiça seja implantada nesse mundo, para que o mal não domine esse mundo. Não está pior, irmão, por causa da igreja. A igreja.
Era um fator social extraordinário nesse mundo, irmão, de transformação de vidas. Cada porta que abre, irmão, é uma igreja, é um ponto para pregar a palavra de Deus, irmãos. Igreja séria, lógico, né, irmãos? Para pregar a palavra de Deus. Vamos para o verso 8. Então será de fato revelado o iníquo, o anticristo, a quem o Senhor matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Verso 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da... Olha aí, como é que ele se manifesta? Com sinais, prodígios e com todo o poder de mentira. Olha que coisa, irmãos. Hoje em dia, operação do erro. Olha o verso do número 10. E com todo engano de injustiça, e aos que perecem, porque não acolheram o amor de verdade para serem salvos. 11. E é por esse motivo, pois, que Deus lhes... Opa! Quem é que manda? Manda a operação para darem crédito a... Aí, ó. Quem é que manda a operação do erro? Deus. Para que as pessoas deem crédito à mentira. Porque eles gostam da mentira. Eles gostam da mentira. Os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Esse é o grande problema que a gente está vivenciando hoje. E a gente está acreditando nas mentiras. E nós estamos acreditando na mentira do mundo, nós estamos acreditando na mentira das pessoas, e as pessoas estão falando mentira para nós, e a gente está ouvindo e está aceitando tudo. Mas nós temos um espírito da verdade, irmãos, que Jesus vai falar aqui para nós. Eu tenho que correr e mostrar isso aqui para você. Vamos lá? Vamos lá para a palavra de Deus? Como é que a gente pode combater esse sistema do mundo da mentira, então, irmãos? Jesus disse, vamos para João? Volta para João lá agora e vamos para o nosso verso. Fica tranquilão. João, capítulo de número 25, o verso de número 26. Mas, quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos enviar. Só um Deus para mandar outro Deus. Né? Eu vou enviar. Da parte do Pai eu vou enviar para vocês. Um outro para Paracleto. Um outro igual a mim. Um outro. Olha só que interessante. Aquele, irmãos, ele vai conduzir vocês à verdade. Porque Jesus é a verdade. E só quem fala a verdade é o Espírito Santo. A palavra de Deus é a verdade. Está aqui, ó. Aqui está a verdade de Deus para nós. Quer ouvir a palavra de Deus? Está a verdade aqui, irmão. A verdade não está lá no Seixinoê, irmão, não lá naquele pensamento positivo. A verdade não está nesses negócios. A verdade está na palavra de Deus, irmão. Não está nos livros, está aqui na palavra de Deus. Embora os camaradas interpretem livros, escrevam livros, autores bíblicos falem da palavra de Deus, mas a verdade está aqui, na palavra de Deus para nós. Quer saber qual é a verdade? É só ir para a Bíblia. A Bíblia tem a verdade para nós. Mas a gente às vezes não quer saber da verdade. Não quer porque a gente quer viver no erro. Mas a gente não quer a verdade da palavra de Deus. Mas a palavra de Deus é a verdade. E eu preciso do Espírito Santo, sabe para quê? Para conhecer a verdade. Ó, quando eu leio um livro de Machado de Assis, se eu não entender o livro, eu vou perguntar assim, Machado de Assis, o que é que você quis dizer nesse livro? Ele vai responder? É porque ele não está ali, né, irmão? Já morreu há muito tempo, né? Se ele responder, é uma entidade que está ali, né, irmãos? Agora, se eu ler a Bíblia e eu não entender, eu posso perguntar para ele, não posso? Porque ele está ali. Ele está ali comigo, ele vai responder, ele vai estar ao nosso lado, ele vai fazer a gente entender, irmãos. E o Espírito Santo, ele dá discernimento para a gente das coisas espirituais, irmãos. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 14, 15 e 16. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 2, 14, 15 e 16. Ora, o homem natural, então o homem natural, talvez você esteja aqui nessa noite,
Você precisa pedir para o Espírito Santo entrar dentro da sua vida. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Nossa, é coisa de louco. O que eles falam é coisa de louco. Isso aí que vocês leem é coisa de louco. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Verso 15. Mas, o contrário do homem natural, mas o que é espiritual discerne bem tudo. E ele de ninguém é discernido. Verso 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. A gente olha para esse mundo, irmão, e a gente vê, tem alguma coisa que está errada aí, ó. Tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa errada nesse negócio. Tem alguma coisa errada nessa informação. Tem alguma coisa errada aqui nesse negócio. Porque nós temos a mente de Cristo. Porque o homem espiritual, ele tem o Espírito Santo dentro dele. E a verdade está dentro dele. A verdade, que é a palavra de Deus, está dentro desse homem, está dentro dessa mulher, irmãos. O Espírito Santo, irmãos, uma outra coisa, ele nos convence do pecado, já disse para vocês. Quantas vezes a gente prega, irmãos, para a pessoa e não faz sentido nenhum, irmão, aquilo que a gente prega? Quantas vezes? Põe para mim, primeira epístola de João 3:8. Numa reunião de célula, numa igreja que tinha célula, um dos irmãos na reunião leu esse texto aqui, ó. Tinham pessoas que estavam os crentes e tinham amigos do dono da casa que foram convidados para assistir, para vir participar da célula. E aí, o pastor estava no culto, e um dos crentes lá leu esse texto aqui. Olha só, quem comete o pecado é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras. O cara leu esse texto. Tinha uma senhora que estava visitando. Ela levantou a mão na célula. Ela falou, não concordo com o que o senhor disse, pastor. O que a senhora não concorda? Que quem comete o pecado é do diabo. Aí o pastor falou, mas não fui eu que falei. Aliás, não foi nem eu que li o texto. Foi o irmão que leu o texto. Eu não concordo. Falou, a senhora não concordando ou concordando, é isso que está escrito no texto. Quem comete pecado é do diabo. A mulher levantou e foi embora. Deixou todo mundo sem graça. O dono da casa que havia convidado ficou sem graça, os crentes ficaram mudos, todo mundo ficou calado, ficou um clima ruim. A mulher levantou e vazou. Um dia, o pastor está no banco. Entrou no banco, está conversando com a gerente. Daqui a pouco o pastor está sentado lá, na frente do gerente, um rosto vem do lado dele aqui. Aí ele levou um susto, era aquela senhora. Pastor, a senhora que está aqui, levou um susto. Pois não, eu não durmo desde aquele dia que eu ouvi aquela palavra e saí daquela reunião. Sabe por que a senhora não dorme? Porque aquilo lá é a palavra de Deus. E se a senhora, o que é que eu faço para dormir, pastor? Porque isso está me incomodando, a palavra. Falar, só tem um jeito da senhora resolver o seu problema, da senhora dormir. É aceitar Jesus. A hora que a senhora aceitar Jesus, o sono vai vir para a senhora. Aí o pastor ficou sabendo que dias depois a mulher aceitou Jesus. E a vida dela mudou. Mas a palavra de Deus incomoda as pessoas. E realmente está escrito ali, né? Quem comete pecado é do... Então deixa eu dar uma informação para você. Faz sentido isso aqui para você? Pode não fazer sentido para você, mas isso é verdade, não é?
Está aqui, ó. Quem comete pecado é do diabo. Só que o pecado ali está no singular, tá bom, gente? Opa! Ó, é um erro crasso. Eu disse quinta-feira aqui. Quem vai pregar e quem vai ensinar, no mínimo, tem que ter um pouquinho de entendimento de português. Veja que está escrito ali. O pecado está no singular, não está pecados. O pecado, ó, o Espírito Santo veio para nos convencer do pecado, no singular, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem. Então, qual é esse pecado que ele está falando aqui, ó? Não crer. Ah, mas adulterar, mentir, enganar, roubar, matar, são consequências do pecado. Vocês viram? Então o pecado aqui é não crer. Se você não crê em Jesus, você faz todas essas outras coisas. Mas a partir do momento que você crê em Jesus, como seu único Salvador, a sua vida muda. E aí você tem uma consciência. E aí você procura não pecar mais. O erro que você não cometia, você não comete mais. Você esteja Jesus. Então olha o texto aí. Tudo bem, gente? Maravilha? Vamos para a palavra de Deus, tá? Aí, irmãos, olha só o que diz a palavra do Senhor. Vamos ler um texto? João 16. Os versos 12 a 14. Eu já estou indo já para o finalzinho aqui já. João 16, 12 a 14. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Ó, Jesus está falando que vai embora, e tem coisa que ele não pode falar para eles. Mas deixa eu dar uma informação para vocês que é importante. Ó, eu vou embora. E tem muita coisa que eu não posso dizer para vocês. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda... Por que nós precisamos do Espírito Santo? Porque ele vai guiar a gente em toda a verdade. Ele não vai deixar a gente ser enganado, não, irmão. Enganado pelas religiões, enganado pelos homens, enganado por pastores, enganado por líderes, enganado por ninguém. Ele não vai deixar a gente ser enganado. Ó, ele vai guiar a gente a toda, não é 50% da verdade não, viu, irmão? Não é 90% da verdade, não é 95% da verdade. Toda a verdade, 100% da verdade. Espírito Santo, uma das orações que eu faço aqui segunda-feira é não permita que a gente seja enganado. Nos últimos dias, sabe qual é uma das operações do erro que vai acontecer nos últimos dias? É o engano do povo de Deus. Ele quer enganar o povo de Deus com sinais. Ele quer enganar com, você viu lá no texto? Ele quer enganar a gente com operação de maravilhas. Ele quer enganar a gente levantando homens extraordinários para fazer coisas extraordinárias. Gente, Deus não dá a sua glória para ninguém. Deus não dá a sua glória para ninguém. Muito cuidado em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo. O Espírito Santo não vai falar dele mesmo, vai? Não. Mas ele vai dizer tudo o que tiver ouvido. E vos anunciará o que há de vir. Vamos para o verso 14. Olha lá. Ele vai fazer o quê? Vai glorificar quem? Jesus. Porque há de receber do que é meu. E vou-lo há de anunciar. Volta para o texto, verso 12. Ele me glorificou. Verso 12. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar. Por que a gente não pode suportar? Por que tem coisas que a gente não pode absorver? Por que tem coisas que eles ali naquela época, eles não podiam absorver? Quer ver? Primeira Epístola de Pedro, capítulo de número 1, verso 3. Porque não havia acontecido um negócio extraordinário na vida deles. O que vimos e ouvimos, 1 Pedro,
capítulo 1, verso 3. Por que eles não podiam suportar? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia o que ele fez? Ele nos gerou. Você está na corrigida, né? Na atualizada, nos regenerou. Olha lá. Ele nos regenerou. Para uma viva esperança mediante depois da ressurreição de Jesus. Após a ressurreição de Jesus, porque a ressurreição é tão importante para nós, porque através da ressurreição de Cristo, nós fomos regenerados. Só depois da ressurreição que eles tiveram conhecimento. Só depois da ressurreição que a mente deles abriu. Só depois da ressurreição que tudo aquilo que Jesus ensinou durante o seu ministério, ainda para eles estava meio escuro ainda. Mas após a ressurreição, nos regenerou para uma viva esperança mediante a morte de Jesus, não, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Verso 4. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para a gente, para vós outros, para cada um de nós aqui, irmão, para uma herança incorruptível. Deus tem algo extraordinário para nós, sem mácula, não tem mancha nenhuma, imarcessível, uma coisa extraordinária, irmãos, de Deus para a nossa vida, irmãos. Olha só. Então, o Espírito da verdade, o que ele está dizendo aqui no texto, ele ilumina, ele regenera, ele santifica, ele transforma, ele capacita a gente para quê? Para servir a Deus. Então, o que é que eu e você precisamos nos dias que nós estamos vivendo hoje? O Espírito da... Por isso nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida. Eu não estou falando de nós precisamos aqui dos dons espirituais. Eu não cheguei nos dons espirituais ainda. Não é o assunto de Jesus aqui. Ele não vai tratar sobre dons espirituais, mas ele está falando do Espírito Santo. É abrir o nosso coração para que o Espírito Santo entre na nossa vida e nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Só o Espírito Santo para fazer isso. Nós não temos essa capacidade de fazer isso na vida de ninguém. Eu não tenho a capacidade de convencer os meus filhos. Você não tem essa capacidade. Você não tem a capacidade de convencer um amigo. Ele pode, numa conversa que você ter, chegar a uma razão. Realmente, sabe que você tem verdade? Sabe que você está falando é verdade? Poxa, eu nunca pensei nesse negócio. Mas convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, iluminar a nossa mente, ajudar a nossa vida, regenerar a nossa vida, mudar a nossa vida, só o Espírito Santo que pode fazer isso por nós. E interessante, ele quando vai falar aqui, ele fala do halos, que é o outro igual a ele. Na mesma essência, na mesma natureza, do mesmo jeito. Igual. Ele é igualzinho. Eu vim aqui para a igreja hoje, eu vim com 2 sapatos iguais. Se eu tivesse vindo com uma outra cor marrom, não era o halos. Mas eu vim igualzinho, os 2. Ele é a mesma coisa. Ele é o outro consolador que eu vou deixar para vocês. Por quê? Porque eu sou o consolador. Eu sou um consolador para vocês. Agora eu vou mandar um outro para vocês não ficarem sozinhos. Nós nunca estaremos sozinhos nessa terra. Até o dia que Jesus voltar, nós nunca mais estaremos sozinhos na nossa vida. Ele deixou o Espírito Santo. Pode ser que você não seja batizado com o Espírito Santo na evidência, fala, porque tem gente, irmãos, no meio pentecostal, ele só acha que ele só tem o Espírito Santo a partir do momento que ele fala em línguas, em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe conceda que fale. Não tem nada a ver, isso aqui é dom espiritual, irmão. Isso é dom espiritual. É outra coisa. Mas ele prometeu que o Espírito Santo viria e ficaria com eles. Ficaria com eles.
E é Ele que fez toda essa mudança extraordinária e usou esses olhos. E olha o verso de número... João, capítulo de número 15, o último verso. Vamos lá e vamos encerrar. Vou até fechar aqui para a gente não continuar aqui falando. João 5, 15, 27? 27. Vamos lá. E eu encerro aqui o capítulo de número 15. E vós também, ele vai falar de mim, não vai? Ele é a pessoa que vai falar de mim. Ele vai falar para vocês de mim. Só tem uma coisa. E vós também testificareis, pois eu estive convosco desde o princípio. Vocês vão ser poderosamente usados quando ele vier na vida de vocês. Ele vai testificar de mim e vocês vão testificar a meu respeito. Por quê? Porque ele está dentro de vocês. Ele é o Espírito da verdade. Então, na minha boca e na sua boca sai a verdade de Deus para a vida das pessoas. E qual é a verdade de Deus? A palavra de Deus. Nós só podemos falar a palavra de Deus. Ok? Ó, Deus, quando enviou ao mundo, ele mandou Jesus para quê? Para salvar o mundo. Mas ele mandou Jesus para salvar o mundo. Mas o Espírito Santo ele mandou para o mundo? Não, ele mandou para a gente. O Espírito Santo não está no mundo. O mundo não conhece o Espírito Santo. O Espírito Santo vai habitar dentro de vocês. É uma coisa que o mundo não recebe. O mundo não pode receber. E o mundo não o conhece. Porque ele está dentro de cada um de nós, o Espírito Santo. E o Espírito Santo é Deus. Ele está. Eu vou mandar um Deus mandando outro Deus para nós. Então nós temos o Pai, nós temos o Filho e nós temos o Espírito Santo. Que está dentro da nossa vida. Quando você levantar amanhã cedo, o Espírito Santo está junto com você. Quando você for para o trabalho, o Espírito Santo está junto com você. Quando você for no serviço, o Espírito Santo está junto com você. Agora, se você entrar num local impróprio, vai que você entra numa boate, você que é crente, o Espírito Santo vai entrar com você lá dentro, viu, gente? Tudo bem? Ele vai entrar com você lá dentro. E aí vai haver aquela luta entre a carne e o Espírito, que está dentro de você. Cara, ele vai falar, sai. Aí a carne, não vou sair não. Sai, não. Vai começar aquela briga. Porque a carne quer aquilo lá, não quer? A carne quer se divertir, não quer? A carne quer os prazeres, não quer? Mas o Espírito da verdade que está dentro de nós vai começar uma luta. E aí, irmãos, quem é que vai vencer aqui agora? Quem é que vai vencer? É quem a gente deixar. É nós que deixamos. Qual é o... Vem cá. Lembra da história dos dois cães? Um simbolizava a carne, outro simbolizava o espírito. E aí o dono vinha dos dois cães e ele alimentava o cão que chamava a carne, ele dava carne para ele todo dia, ficou robusto. O do espírito ia ficando cada vez mais magrinho. Aí um dia ele resolveu dar carne, alimento, para o espírito, para o cão que chamava espírito. Aí aquele cão começou a engordar e deixou da carne. Aí ele começou a ficar magrinho. Então, depende de você. Depende de mim. Se eu estou comendo todo santo dia e só me alimento de domingo à noite aqui, irmão, nós somos carnais. Os nossos pensamentos são carnais, nossas atitudes são carnais, a nossa fala é carnal, o nosso pensamento é carnal, tudo é carnal. Embora a gente seja crente. Embora nós sejamos crentes, somos salvos em Cristo Jesus, não tem problema não. Só que você é um crente carnal. Você é um crente carnal. Agora, se nós nos alimentarmos da palavra de Deus, se nós estivermos louvando a Deus, nós estivermos orando em espírito, nós estivermos aqui meditando na sua palavra, ouvindo a palavra de Deus, nós estamos alimentando o nosso espírito. Então, depende de cada um de nós que nós estamos aqui hoje. Aí de vez em quando você canta assim, né? Por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Sabe por que a alma está abatida e a alma está perturbada? Porque ela não está comendo. Ela não está sendo alimentada. A alma está desejosa de ouvir a palavra de Deus. A alma está desejosa de falar com Deus. E a gente não alimenta ela. Nós somos o que a nossa alma é, irmão. Amém, queridos? Deus abençoe vocês. Semana que vem, põe João 16:1 aí. Semana que vem, se Deus permitir, eu vou falar esse texto aqui para vocês. Tenho-vos dito essas coisas, para que vos não escandalizeis.
Que coisas são essas que ele disse para a gente não ficar escandalizado? Eu vou tratar desse assunto com vocês aqui. Vou ficar só nesse verso aqui, ó. Que coisas que ele disse para a gente não ficar escandalizado? Porque ele está falando com os discípulos, não está? Ele está batendo um papo com os discípulos. E ele disse para eles assim, ó, eu estou dizendo esse monte de coisa aqui para vocês não ficarem escandalizados. Que coisa que ele falou? Que é para os homens não ficarem escandalizados, que é para os crentes não ficarem escandalizados. Semana que vem, se Deus permitir, eu vou falar isso daqui com vocês. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Receba o Espírito da verdade na sua vida.